Irmãos. Bom, quero começar esse culto um pouquinho diferente, para a gente relaxar aqui, para eu relaxar, porque eu tô tremendo já. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que nesse momento vocês interajam comigo. Por favor, Lia, muito obrigada. E aí eu vou fazer uma pergunta. Quem sabe me dizer, e eu quero que vocês respondam, a palavra mais agradável para o seu ouvido? Vamos lá. O que você acha, irmão Guido? Qual é a palavra mais agradável para você? Que mais brilha os seus ouvidos, os seus olhos, a sua mente? Vamos lá, irmãos. Pode... Férias? Não é férias. Vai, só responde. Palavra. Uma palavra que... Espiritualmente, Jesus. Jesus. Ok, ainda não. Vamos lá. Mais sugestão. Te amo, mas também não é. Qual é a palavra mais agradável para o ser humano? E aí, Ana? Jesus te ama. Jesus te ama, será? Não é. Que o seu coração, os seus ouvidos mais gosta de escutar. Mais alguém? Quê? Sim. Não é o sim. Dinheiro? Não é o dinheiro. Obrigada, Mirela. É o seu nome. Gente, não tem nada mais agradável do que você escutar alguém te chamar pelo nome, não é verdade? Eu amo escutar o meu nome, as pessoas chamarem o meu nome. E por quê? Porque isso toca na nossa identidade, na nossa individualidade, no nosso senso de pertencimento. Mas se existe uma palavra agradável, também existe uma palavra desagradável. E aí, o que vocês acham? Qual que é a palavra que vocês não gostam de escutar? Não, é muito simples. Essa é simples, né? Ninguém gosta de escutar a palavra não. E esse é o tema da nossa noite hoje. O não de Deus. Nós vamos falar sobre o não que o Senhor dá para nós. Desde muito cedo, nós aprendemos que o não é uma palavra ruim. Quando nós somos crianças e ouvimos um não, a nossa reação normalmente é chorar. A gente não sabe lidar. Quando nós crescemos, nós continuamos tendo dificuldade de lidar com essa palavra. A diferença é que a gente muda a nossa forma de reação. Alguns adultos ainda choram, como eu. Outros se revoltam, outros se frustram, outros desanimam, se fecham emocionalmente. A verdade é que nós somos ensinados a celebrar o sim, mas quase nunca nós somos ensinados a lidar com o não. E isso é muito real. A gente gosta de ouvir testemunhos, a gente gosta de ouvir sobre portas abertas, curas, milagres, respostas, conquistas, sonhos realizados. A gente gosta muito de falar sobre o Deus de milagres, o Deus que abriu o mar, o Deus da coluna de fogo, do maná, enfim, a gente gosta de falar sobre esse Deus que abre caminhos. E, de fato, esse é o nosso Senhor. Mas pouco se fala sobre o Deus que também fecha algumas portas nas nossas vidas. Pouco se fala sobre o Deus que em alguns momentos olha para nós e nos responde com um não. E esse é um assunto meio delicado e que nós precisamos dar atenção, porque às vezes nós associamos a palavra não à ausência de amor. Mas isso não tem nada a ver, o Senhor continua nos amando mesmo dizendo não pra gente. O não é uma rejeição de Deus. A Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Muitas vezes o não de Deus é uma das maiores expressões do cuidado do Senhor com a gente. Por exemplo, um pai, uma mãe, enfim, um tio, avós que cuidam de um filho. Quando ele diz não, não é com o intuito de machucar, mas de proteger, de amar, de poupar, cuidar. E a gente precisa tomar cuidado, irmãos, com a ausência do não na vida dos nossos... Eu ia falar dos nossos filhos, não tenho filho, né? Mas, enfim, a ausência do não ainda, amém, a ausência do não na vida do filho de vocês. Porque
você dizer muitos sims, você também pode trazer alguns malefícios para o seu filho. Às vezes, tudo que a sua criança, o seu adolescente precisa é um não, é um limite, né? E isso é muito importante. E eu não estou aqui para receber hate aí dos adolescentes nem dos jovens, mas é importante. A gente precisa, desde cedo, aprender a lidar com o não, com a frustração. E, como eu falei, o não é a expressão do cuidado de Deus com a gente. Por que que o seu não, pai, seria ruim para o seu filho em alguns momentos? Então, fique tranquilo, porque também faz parte do ensino, né, da educação que você vai dar para o seu filho. O problema é que a nossa mente quase sempre está preparada para receber o sim. A gente ora esperando sim, a gente jejua esperando sim, nós fazemos planos esperando sim. E quando não chega, a gente se sente até desorientado, a gente pensa, nossa, o que aconteceu? Será que Deus me abandonou? Por que que isso está acontecendo comigo? E é nesse momento que o inimigo ele tenta as nossas mentes para trazer algumas mentiras, fazendo com que a gente seja convencido de que Deus não nos ama, de que Deus não nos protege, que Deus não está com a gente. Mas não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. O não de Deus é abençoador para as nossas vidas. Então, a gente precisa entender uma verdade. O amor de Deus, ele não pode ser medido pelas respostas que ele nos dá. Porque Deus continua sendo bom quando ele me diz sim, mas ele também continua sendo bom quando ele me diz não, quando ele frustra os meus planos, quando o Senhor fecha uma porta que eu queria que estivesse aberta. Deus continua sendo bom em qualquer circunstância. Afinal, nosso Deus ele é imutável. Amém? Ao longo da Bíblia, nós vemos homens extraordinários recebendo respostas negativas de Deus. Então, isso significa que ouvir um não é sinal de fracasso espiritual, não é sinal de falta de fé, e muito menos sinal de um abandono da parte de Deus. Às vezes é de fato o contrário, é sinal de que Deus está querendo tratar algo nas nossas vidas. E para aprender um pouco disso, hoje a gente vai olhar para a vida de um homem extraordinário, Davi. Quando a gente fala de Davi, a gente pensa imediatamente naquele jovem pastor de ovelhas que derrotou Golias, a gente pensa naquele adorador que escreveu os salmos, a gente pensa naquele rei de Israel, a gente pensa no homem que a Bíblia descreve como segundo o coração de Deus, e tudo isso é verdade. Mas existe um detalhe muito importante da trajetória de Davi. Ele recebeu alguns nãos de Deus. E esses nãos que Davi recebeu não destruíram a vida de Davi. Muito pelo contrário. Forjou ele a ser o homem que ele se tornou. Moldou Davi. Então a gente pode ser esse exemplo também, né? Às vezes a gente pensa que grandes homens de Deus são aqueles que ouviram muitos sims. Mas quando a gente olha para Davi, a gente percebe que grandes homens de Deus são aqueles que, na verdade, aprenderam a permanecer mesmo depois do não. Então, acho que essa é a chave da mensagem de hoje. Que a gente possa juntos aqui aprender como permanecer mesmo depois de receber um não. Amém? Então, partindo para o primeiro ponto, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em 2 Samuel 12, e hoje a gente vai fazer algumas leituras um pouco extensas. O primeiro ponto é: Deus diz não para tratar. E eu vou ler o texto aqui com os irmãos. Irmãos, 2 Samuel, falei errado. 2 Samuel 12. Eu abri errado a minha Bíblia, eu troquei. Vamos lá. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele
e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, naquele momento que Natã conta isso para Davi, ele se enche de ira, Davi, e ele fala: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí Natã responde para Davi: você é esse homem. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim, diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, matou, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que Davi teve com a mulher de Urias. E aí vamos parar por aqui, irmãos. Então, Deus diz não para tratar. Quando a gente para, para pensar na vida de Davi, vamos relembrar um pouquinho. Ele não começou como um rei, Tudo começou quando Samuel foi até a casa de seu pai, Jessé, para ungir o novo rei, conforme Deus estava orientando ele. E Davi, ele era o mais improvável. Ele era tão improvável que quando Samuel foi ungir os filhos de Jessé, Davi não foi nem cogitado. Ele não foi nem chamado para aquela reunião pelo seu pai. Mas naquele momento, irmãos, Deus, ele viu Davi. Ele olhou para Davi. Enquanto os homens, nós, o ser humano de modo geral, olha para a aparência, o Senhor estava olhando para o coração de Davi. Afinal, ele era o mais novo, provavelmente o mais fraco, mas era o que mais tinha a oferecer. Lá em 1 Samuel 16, 7, fala assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, falando de um dos irmãos de Davi. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E nesse momento, Davi, ele foi ungido, ainda muito jovem, mas ele foi ungido como rei de Israel. Ali, a sua unção não levou ele imediatamente para o trono. Então, Davi, ele viveu diversos processos. Entre a promessa e o cumprimento de fato, ele viveu um processo muito grande. Então, aconteceu o episódio com Golias, aconteceu a questão com Saul, dele ter sido perseguido. Saul, enfim, era o primeiro rei de Israel, e aí ele estava tomado por ciúmes, tomado por inveja, começa a perseguir Davi. E aí Davi, ele passa muitos anos fugindo, se escondendo, vivendo no deserto, sendo caçado injustamente. Então isso estava totalmente o contrário ali daquele plano inicial de Deus, aparentemente, para ele se tornar um rei. E é engraçado a gente parar para refletir nisso. Deus prometeu um trono para ele, mas tudo direcionava, levava ele para um lugar contrário. Parecia que ele estava cada vez mais distante
ali daquela promessa do Senhor. Mas depois de muitos anos, Davi ele assume ali o reinado e depois ele é um rei estabelecido, respeitado, poderoso. E é exatamente nesse momento que Davi cai. A Bíblia diz pra gente, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E isso é muito interessante, irmãos, porque Davi, ele não estava no lugar que era para ele estar. E muitas quedas das nossas vidas começam justamente nesse momento em que nós abandonamos o lugar que era para nós estarmos. Então, a Bíblia conta para nós que Davi ele sobe no terraço e ele vê uma mulher tomando banho, Batseba, e ele se interessa por ela, chama ela, eles cometem adultério e ela acaba engravidando ali de Davi. E aí, nesse momento, quando ela avisa que ela está grávida dele, ele começa a pensar várias formas de resolver aquele problema. Afinal, o marido dela, Urias, ele estava em guerra, então não fazia sentido a sua esposa estar grávida. E aí, Davi, ele tenta dar um jeitinho, no fim ele chama Urias, tenta fazer com que Urias deite-se com a sua mulher para ela engravidar, isso não aconteceu. E ele toma uma decisão e faz o próprio Urias levar a sua sentença de morte até a mão lá do... Não é soldado? General, obrigada. Do general, e aí o general acaba colocando ele na linha de frente de uma das guerras, e enfim, Urias morre. E essa ação de Davi é muito triste, né? Ele errou, falhou profundamente. O homem, segundo o coração de Deus, falhou. Mas isso não definiu Davi. Isso não definiu. Esse problema dele não definiu a história dele. E o Senhor deseja falar isso para nós também. Um erro das nossas vidas não define a nossa vida por completo. Um erro das nossas vidas é um episódio importante e que talvez, enfim, mexa com todo o cenário e todas as circunstâncias que a gente vive, mas ainda assim, isso não deve nos definir. Quem nos define é o Senhor. Então, Davi está aqui como exemplo muito positivo para a gente entender que a queda, ela não precisa ser o fim das nossas vidas. Às vezes é só o começo. E aí, nesse momento, Deus envia Natã. Natã confronta Davi e ele acaba admitindo: pequei contra o Senhor. E isso também é interessante da parte de Davi, porque Davi, ele não deu desculpas, ele não ficou se justificando, se explicando, ele só confessou e se arrependeu daquilo que ele fez. E justamente por isso, Deus perdoa Davi. Mas tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E Gálatas afirma isso pra gente também. Fala, pois o homem que semear, isso também colherá. Então a criança nasce e Natã avisa que aquela criança não iria sobreviver por conta do ato de Davi. E aí o que Davi faz? Davi ora, ele pede para Deus que o seu filho sobreviva, ele jejua, ele se humilha diante de Deus. Mas o que Deus responde para Davi, igreja? Não. O menino não vai ser curado, muito pelo contrário. Aquele menino morreu. E aqui, essa história traz uma outra verdade para nós. Nem todo o perdão remove as consequências. Embora Deus tenha perdoado Davi, ele plantou aquilo, então ele precisou colher as consequências. E aí, por meio dessas consequências, o Senhor com certeza tratou algo dentro de Davi. E olhando para as nossas vidas, às vezes isso pode acontecer o mesmo com a gente. A gente erra, ou às vezes a gente passa por alguma circunstância que nós iremos até sofrer consequências, mas ainda assim a gente precisa olhar com os olhos de que Deus quer tratar algo dentro de nós. Porque existem momentos da vida do ser humano que parece que ele só aprende quando ele sofre. Ele só aprende quando ele apanha, quando dói. Tiago fala isso pra gente lá em Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, é muito comum a gente ver quando uma pessoa está sofrendo, a primeira coisa que ela faz é chegar mais perto de Deus,
voltar para a rotina, né, do corpo de Cristo, porque ela está fragilizada, ela está machucada e às vezes passando por uma enfermidade, passando por uma dor, por desemprego, que você vai chegar mais perto de Deus. E às vezes a gente faz algumas orações, Deus, tira esse sofrimento, tira essa luta, mas talvez seja por meio do seu sofrimento e da sua luta que o Senhor vai te tratar, que o Senhor vai te transformar, que o Senhor vai te moldar. Então, às vezes pode ter sido uma perda que te ensinou, um diagnóstico, uma decepção, e que a gente tem esse coração que entende que nem toda frustração é uma derrota. Às vezes é só o início do tratar de Deus nas nossas vidas, amém? O mais poderoso aqui nesse primeiro ponto é que é o que Davi faz depois que o seu filho morre. Ele se levanta, se lava e Davi ele vai adorar. E isso é maturidade, é continuar mesmo depois do não. Então, você está sofrendo, você está adorando. Você está feliz, você está adorando. Você está empregado, você está adorando. Você está desempregado, você também está adorando. Porque, independente do que aconteça na nossa vida, nós precisamos continuar. Amém? Abra a Bíblia de vocês em Abacuque, é bem no finalzinho do Velho Testamento. Abacuque 3, 17 e 18. Fala assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu o exultarei. Eu me enxutarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Então, independente do que nós estamos passando, nós precisamos adorar. É muito fácil adorar o Senhor diante do milagre, mas quem adora o Senhor depois de receber um não, revela aquilo que tem dentro do coração, assim como o Davi. Então, o primeiro propósito do não é tratar. Amém? O segundo ponto é: Deus diz não para alinhar. Abram a Bíblia de vocês em 2 Samuel 7. Só voltar umas páginas aí. Agora a gente vai ver um outro cenário, um outro episódio da vida de Davi. Do 1 ao 6. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líderes deles, a quem ordenei que pastoreaste Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? E a resposta é não. Então agora a gente encontra Davi em um outro contexto aqui da vida dele, e de estabilidade também, mais tranquilidade, né, que a Bíblia menciona. E ele olha para a casa dele, ele pensa: como que eu, um ser humano, posso morar num palácio tão belo, tão bom, e o meu Deus ficar morando em tendas? E naquele momento, Davi, ele é completamente espiritual, ele tem um desejo super sensível, né, dentro do coração dele. Ele quer construir a casa de Deus, ele quer construir um templo para o Senhor. E quem melhor que Davi? O homem segundo o coração de Deus, que amava a presença de Deus, que dançava diante do Senhor, que escreveu os salmos, né, que edificam a nossa vida até hoje. Mas, o que Deus responde para Davi, irmãos? Não. E o Senhor
não só responde não, como ele ainda dá uma explicação. Lá em 1 Crônicas 28:3 fala assim: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Irmãos, Deus disse não foi para um pecado de Davi, foi para uma boa intenção. E isso é muito curioso, né? Nem tudo que a gente quer para Deus é de fato aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Afinal, existe uma grande diferença entre desejo e designação. Davi, ele tinha o desejo, mas ele não foi designado por Deus para construir o templo. E quantas vezes nós também não vivemos isso? A gente cria uma expectativa sobre um projeto, a gente quer entrar em um ministério, a gente quer, enfim, comprar alguma coisa e a gente cria aquela expectativa e aí vem o não de Deus. Não, isso não é para você. E aí a gente murcha, porque às vezes não é algo necessariamente ruim. Só que aí a gente precisa entender. O não de Deus, ele vem para alinhar. Então, se o Senhor está dizendo não para determinada área da sua vida, muito provável quer dizer que ele vai dizer sim para uma outra área. Mas você precisa estar alinhado no lugar certo. E para a gente estar alinhado, a gente precisa saber receber aquilo que o Senhor traz para nós. Então, fique tranquilo. Não se apegue nesse não que talvez você tenha recebido, mas pense no sim que o Senhor pode te dar. Pense também o porquê você está vivendo esse não. Talvez o Senhor só quer alinhar a sua vida, te centralizar, te colocar no lugar certo. Às vezes a gente pode pensar que é algo bom, que é algo abençoador, que é algo que vai ser revolucionário, mas às vezes o Senhor vai dizer que isso não é seu. Às vezes é do seu irmão, é para o seu vizinho, é para o seu primo, mas não é seu. E amém. A gente só recebe do Senhor e a gente precisa ter maturidade para entender que o Senhor diz sim, eu glorifico. O Senhor diz não, eu glorifico. Em nome de Jesus. Por quê? Fácil é adorar o Senhor quando ele diz sim para todas as coisas, né? Mas e se Deus dizer não para o maior sonho que você tem? E se Deus disser que não, você não vai ter a sua casa própria? E se Deus disser que não, você não vai ser mãe? E se Deus disser não, você não vai trabalhar naquela empresa? E se Deus disser não, você não vai ser uma pessoa com muito dinheiro na conta? O que você vai fazer? Como que você vai lidar com isso? E se Deus frustrar todos os sonhos que você tem, você vai continuar adorando a Ele? Você vai continuar sendo fiel, vivendo em total fidelidade a Ele? O Senhor quer falar conosco nesse momento. Jeremias 10:23 fala assim: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu caminho. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Não compete a nós decidirmos aquilo que nós queremos. E eu me lembrei de Jesus no Getsemane. Ele faz uma oração daquilo que ele quer. Ele ora para o pai dele, para o paizinho, Abba. E o que aconteceu? A vontade de Deus prevaleceu acima de todas as coisas. E isso não quer dizer que Deus não amava Jesus. Meu Jesus, pelo contrário, irmãos, né? Era o seu filho unigênito ali. Mas existia um plano do Senhor. E Jesus precisava estar alinhado com esse plano de Deus. Então entenda que o não do Senhor não é uma rejeição. Às vezes é só, de fato, esse alinhamento. É só o Senhor dizendo para você: ei, volte para o lugar que eu designei para você, para a sua vida, que você estivesse. Volte para o centro, volte para o propósito. E a gente precisa entender, irmãos, que propósito também não nasce de um entusiasmo, de uma ideia, não. Nasce da vontade e direção de Deus para as nossas vidas. E mais uma vez, o que Davi faz? Ele não briga, ele só aceita. Mais uma vez a gente consegue aprender sobre maturidade espiritual. Então, amar a Deus é amar a vontade dele muito mais do que as nossas. Então, o segundo propósito do não é
alinhar. Agora, o terceiro ponto é: Deus diz não para preparar. Abram a Bíblia de vocês lá em 1 Crônicas, um pouquinho mais para frente de Samuel. 1 Crônicas 22 é uma leitura extensa também, vai ser do 1 ao 15. A palavra diz assim: Então disse Davi: Esse é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras. Eu não estou enxergando. Vamos lá. Davi deu ordens para que os reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pensar. Também providenciou uma história de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muitos cedros para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão, ele é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, glória a Deus, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi, que recebeu um não, que ele não iria construir o templo, deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim essa palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem se desanime. Com muito esforço providenciarei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você terá muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho. Irmãos, aqui a Bíblia detalha, né, como foi esse momento em que Davi passou para Salomão as instruções. E Davi, quando ele ouviu que ele não construiria o templo, ele tinha duas opções: parar pela frustração, ou ele podia continuar. E Davi escolhe a segunda opção. E isso revelou muito, novamente, sobre o coração dele. Porque ele poderia pensar: bom, já que eu não vou construir, eu não quero saber de mais nada, não estou nem azul para esse templo. Que Salomão resolva isso daqui a alguns anos. Mas não, gente. Ele pensou: já que eu não posso construir, eu posso pelo menos preparar.
E aí ele começa essa movimentação impressionante, né? Como a gente leu aqui no texto, reúne prata, ouro, todos os recursos, enfim. E embora Davi não tenha construído o templo, ele fez de tudo para que aquela construção acontecesse em excelência. O templo, ele levaria ali o nome de Salomão, só que havia muito suor, muita dedicação, muita excelência, muito trabalho de Davi. E quantas pessoas também não vivem isso? Pais que trabalham bastante, às vezes abrem mão da própria vida, do próprio conforto para construir uma base para o seu filho usufruir. Né? Quantas mães não passam a vida plantando em oração para no futuro os filhos desfrutarem de algo? Quantos líderes também não dedicam a vida ensinando, discipulando para que futuramente veja os, enfim, liderados, jovens, adolescentes, bem melhores, né, do que os líderes, por exemplo. E isso, irmãos, não é sinal de fracasso, muito pelo contrário. Esse é o verdadeiro sucesso da vida. É olhar para uma pessoa que eu pude, né, ter uma troca, pude ensinar e ver ela muito melhor do que eu. É eu ver o fruto dela, eu ver a vida dela realmente frutificando e edificada daquilo que ela recebeu lá atrás, por exemplo, de uma sementinha plantada. Esses tempos ali a gente estava conversando e ela falou justamente isso. Talvez hoje você e Luan não vejam frutos imediatos na vida dos adolescentes, mas daqui 10, 15, 20 anos, com certeza, pelo menos um fruto vocês vão esbarrar por aí. E isso, irmãos, que eu acho que faz a gente, de fato, continuar. E eu não digo continuar ministério, igreja, nome, não, mas a minha fé é fortalecida justamente por esse tipo de pensamento. Poxa, o que eu posso colaborar na vida de um outro ser humano e fazer com que ele também alcance a salvação, que ele chegue mais perto do Senhor? E esse é um pensamento, como eu falei, de sucesso. E esse era o tipo de pensamento que nós precisaríamos ter, assim como Davi. Mas o problema é que a gente vive em uma geração que quer viver o protagonismo o tempo todo. Todo mundo quer púlpito, todo mundo quer palco, todo mundo quer microfone, todo mundo quer tapinha nas costas. Mas Davi aqui nos ensinou a servir sem nenhum tipo de aplauso. Nenhum tipo de aplauso. Existem coisas de Deus que começam em você, mas não vai terminar em você. Você ali é só a linha inicial, né? E o Senhor vai continuar a obra dele. A gente precisa entender que existem promessas, irmãos, que são geracionais. Nós somos só as etapas ali iniciais. As sementes, de fato, vão frutificar e gerar frutos, às vezes daqui muitas gerações à frente. Lá em Salmos 145, 4, fala assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Glória a Deus. Glória a Deus, porque isso, irmãos, não diminui a importância de ninguém. Muito pelo contrário, até aumenta. Então, que a gente possa ter esse tipo de pensamento, de entender que o não de Deus, às vezes, não é para cancelar completamente o propósito. Às vezes, você vai ser essa pessoa que vai preparar, vai facilitar o caminho, você vai ser um agente do céu. E glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo agir de Deus através de você. Então, se você pensa que perdeu, que foi, enfim, tirado de tal lugar, que não era para isso acontecer na sua vida, não. Pense que talvez Deus só está te realocando para que você cumpra aquilo que Ele deseja que você cumpra de fato. Amém? Então, o terceiro ponto, o terceiro não de Deus, o propósito é que o Senhor te prepara. Amém? E para concluir essa mensagem, eu queria refletir junto com os irmãos nesse momento. Talvez hoje você esteja sofrendo, chorando, e realmente se sentindo frustrado por algum não, por algum tipo de porta fechada, por algo que não fluiu, que simplesmente não prosperou. E o Senhor quer dizer para você nesse momento que o não dele é para te abençoar. O não do Senhor não é para te amaldiçoar.
O único que amaldiçoa é o diabo. E nós estamos aqui firmados no Senhor. Amém? Então, que nós possamos crer, irmãos, que o Senhor está conosco, mesmo que os nossos sonhos sejam frustrados, mesmo que os meus desejos não sejam realizados. Deus está comigo. Mesmo que aquela porta não abrir, o Senhor está comigo. Mesmo que eu não consiga, o Senhor continua comigo. Lá em Isaías 55:8 fala: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são... nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então, que em nome de Jesus você possa entender que a vontade do Senhor ela é muito melhor para a sua vida, para as nossas vidas, para a nossa igreja, para todas as áreas e contextos que você viva. A vontade do Senhor é sempre o melhor. E alguns meses atrás, eu recebi um não de Deus. E é por isso que eu tô aqui aprendendo hoje, de novo. Eu recebi um não de Deus. E eu me frustrei muito com o Senhor. E a minha primeira reação foi questionar, foi ter esse tipo de pensamento de Senhor, por que comigo? Ai, eu sou sua filha, sou sua serva, sirvo na tua igreja. Pensamentos toscos e muito pequenos, tá? Porque o que a gente faz para Deus é o mínimo. E graças a Deus eu não tive nem resposta, irmãos. Eu não tive nem resposta porque eu nem deveria ter de fato uma resposta de Deus. Mas com o tempo eu fui entendendo que aquele não era para me tratar. Aquele não era para me alinhar. Aquele não era para me preparar. Então, que em nome de Jesus, nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que, acima de tudo, a gente continue depois do não. A gente continue mesmo quando o Senhor nos frustrar. Mesmo quando Ele fechar uma porta. Mesmo quando a gente se sentir completamente machucados. Que a gente continue para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente